FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 29 de novembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques de hoje. Trio é preso após assaltar joalheria. STF aplica 9 anos e 4 meses de prisão a João Paulo Cunha. Pesquisa coloca Brasil no penúltimo lugar em qualidade de educação. O país tem 21 milhões de crianças em casas com problema de saneamento. Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira voltam à seleção brasileira. E o goleiro Arley vai defender o Goiás por mais 2 anos. Morreu nesta madrugada o jornalista Joelmir Betting. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7:03. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, o maior golpe na impunidade. O STF encerrou a fase de cálculo das penas de todos os 25 condenados no Mensalão. Folha de São Paulo, Mensalão, o julgamento. Jefferson escapa de regime fechado. Do estado de São Paulo, o STF condena João Paulo à prisão e alivia Jefferson. Correio Brasiliense, sabe quem é o culpado pelos voos de R$5 mil? A culpa, na opinião do ministro da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, é de quem deixou para comprar passagens de última hora, ou seja, do consumidor. Valor econômico, menor tarifa vai definir as concessões em portos. Estado de Minas, 600 prefeitos na mira do Ministério Público. Chefes do Executivo são notificados a manter contas e serviços em dia. Jornal do Comércio, dia de violência e agonia. Quadrilha atacou vigilantes que abasteciam caixas no Carrefour em Boa Viagem, Pernambuco. 0 hora, STF poupa delator do Mensalão. Roberto Jefferson tem pena reduzida para 7 anos no semiaberto. O Popular, Operação Isadora, PMs presos por chacina que deixou 6 mortos. Diário da Manhã, relator da CPMI do Cachoeira Amarela. 7:04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Os impactos que as obras de implantação do VLT no corredor Anhanguera irão causar nas atividades comerciais e de prestação de serviços foram discutidos ontem no Palácio das Esmeraldas entre o governador Marconi Perillo, auxiliares e dirigentes de entidades ligadas ao comércio e à indústria. A ideia do governo é debater as medidas que poderão ser tomadas para amenizar os prejuízos que os comerciantes poderão ter durante o período em que a obra estará sendo realizada. Agora são 7:05. A Assembleia aprova projeto para a segurança pública. Ele acabou sofrendo uma emenda. Na sessão de ontem à tarde foram aprovados 4 projetos de lei do Executivo que tratam da segurança pública. Dentre eles, o que institui o Programa Pro Segurança e o que prevê a descentralização gerencial da administração financeira e orçamentária das unidades ligadas à Secretaria da Segurança Pública e Justiça, como Polícia Civil Militar e Corpo de Bombeiros. Também foi aprovado um projeto do Tribunal de Justiça. 2 processos receberam emendas, algumas delas apresentadas pelo deputado Major Araújo do PRB. Estamos fazendo emenda simples. O que nós queremos é que
esse projeto realmente atenda à expectativa que gerou nos militares. Nós temos hoje uma demanda de militares para ser promovidos e que esse projeto atende a metade da demanda. São policiais que estão com mais de 20 anos de serviço e agora que vão poder sonhar com a primeira promoção na carreira. Nós estamos readequando o quadro de forma que ele contemple esse anseio dos militares, que garanta pelo menos uma promoção para cada um deles. Mas segundo o líder do governo, o deputado Hélio de Souza do DEM, não deverão ser feitas mudanças profundas nos projetos. Não teremos grandes modificações, porque foi um estudo que transcorreu durante vários meses, discutindo com todas as categorias. Mas, logicamente, que é um direito do deputado de atender na solicitação de lideranças da área da Polícia Civil, Polícia Militar ou outros segmentos da segurança pública. Todos esses segmentos serão discutidos e analisados pelo secretário Joaquim Mesquita. E, com certeza, aquilo que for para melhorar o projeto, com certeza ele deverá dar a sua posição e, se positiva, nós vamos acatar as emendas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. As jornalistas Riva Cran e Yara Galvão, aqui do Departamento de Jornalismo do Sistema Brasil Central de Rádio, foram as grandes vencedoras do Prêmio FIEG de Jornalismo. Riva conquistou o primeiro lugar e Yara Galvão ficou com o terceiro. A festa de premiação foi ontem à noite. Parabéns para elas. Agora são 7h07. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, a 9 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro no caso do Mensalão. Os ministros condenaram ainda o presidente do PTB e delator do caso, Roberto Jefferson, a pouco mais de 7 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Supremo Tribunal Federal definiu nesta quarta-feira a pena do ex-deputado Roberto Jefferson, atual presidente do PTB e delator do esquema do Mensalão. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A pena total ficou em 7 anos e 14 dias, além de multa de mais de R$720 mil. Jefferson deve cumprir pena em regime semiaberto. Quando o réu pode deixar o presídio para trabalhar, ele obteve o benefício em razão da redução de 1/3 da pena pela colaboração voluntária com as investigações. Segundo entendeu o Supremo, durante o julgamento, Jefferson negociou com o PT o recebimento de dinheiro pelo PTB, em troca de apoio no Congresso ao governo do ex-presidente Lula. Depois ele denunciou o esquema, como explicou durante seu voto o presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa. A culpabilidade do acusado Roberto Jefferson é elevada, pois ele era o presidente do PTB e exerceu a liderança da legenda na Câmara dos Deputados no período da venda do apoio político. O réu manteve reuniões com os corruptores, nas quais solicitou recursos milionários em troca da prática de atos de ofício favoráveis ao governo federal. Já o ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal João Paulo Cunha, PT de São Paulo, teve pena definida em 9 anos e 4 meses de reclusão, mais multa de R$370 mil. Pelo Código Penal, ele deve cumprir a pena em regime fechado, em prisão de segurança média ou máxima. O Supremo ainda definirá na semana que vem se João Paulo Cunha deve perder o cargo de deputado. Já o ex-secretário do PTB, Emerson Palmieri, foi condenado a 4 anos de reclusão, mais multa de R$247 mil. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h10. A oposição aproveitou um descuido do governo e aprovou o convite para que um dos presos na Operação Porto Seguro dê explicações no Congresso. O ex-advogado da União Adjunto, indiciado pela Polícia Federal, falou ontem em São Paulo. José Weber Holanda é acusado de ter favorecido o grupo investigado pela Polícia Federal. Weber negou que esteja envolvido com corrupção, mas admitiu que pediu um favor ao diretor afastado da Agência Nacional de Águas, Paulo Vieira, para facilitar um check-in dele e da família em um cruzeiro marítimo. E recebeu um pedido para que usasse a sua influência para manter no cargo o então consultor jurídico do Ministério da Educação, Esmeraldo Malheiros Santos. Esmeraldo está entre os servidores exonerados pela presidente Dilma Rousseff por supostamente fazer parte do esquema desmontado pela Operação Porto Seguro. Para a Polícia Federal, Paulo Vieira é o chefe da quadrilha que comprava relatórios de funcionários públicos para favorecer empresas privadas. Nesta quarta, ele foi transferido de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. De acordo com a investigação, Paulo Vieira acumulou um patrimônio milionário.
Ele é dono da Faculdade FACIC, em Cruzeiro, no estado de São Paulo, e comprou 4 apartamentos na capital paulista e um carro de R$300 mil. Tudo em nome de terceiros. E tem mais de R$1 milhão aplicados em contas bancárias. O irmão de Paulo, Rubens Vieira, também pediu para ser transferido da Papuda, onde continua preso. O advogado de Paulo Vieira negou que o cliente dele tenha entregue R$100 mil a Cionil Borges, o auditor do Tribunal de Contas que fez as denúncias. Segundo o advogado Pier Paulo Cruz Bottini, Paulo e Cionil se conheciam havia muito tempo. 7h11. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Chega o fim do ano e a vida fica mais iluminada. Mas o que poucos percebem é que a luz mais importante acende é dentro da gente. E como mágica, ela toma as ruas, ganhando e dando vida. Uma luz que nos aproxima, uma luz que transforma, que nos enche de esperança e que nunca se apaga enquanto existirem razões para acreditar. Uma luz que vem do coração, brilha nos olhos e irradia pelos sorrisos. Uma luz que nos faz ser únicos e ao mesmo tempo tão iguais. Faça essa alegria brilhar o ano inteiro. Show de Natal OVG. Venha se emocionar com a decoração especial. Aldeia do Papai Noel. Presépio e cantatas de Natal. Inauguração dia 30 de novembro, às 19 horas na Praça Cívica. Show de Natal. OVG e Governo de Goiás. Venha e traga a sua família. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. A Polícia Civil de Inhumas, na região metropolitana de Goiânia, prendeu Ormezinda Onofre Alves Feitosa, de 67 anos, suspeita de torturar e manter em cárcere privado o filho dela, de 43 anos. A vítima, que segundo a polícia tem problemas mentais, era torturado há muitos anos. A denúncia partiu dos familiares da suspeita. Ormezinda também é investigada por suposta ligação com rituais de magia negra. A Polícia Militar prendeu 2 homens suspeitos de se passarem por policiais federais em Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Segundo a polícia, eles tinham até documentos falsos e pretendiam intimidar uma pessoa a pagar uma dívida de R$50 mil. Um suspeito fingia ser delegado e o outro agente. A polícia chegou até os suspeitos depois de receber uma denúncia de populares. Os 2 homens não tinham passagem pela polícia. E 3 homens foram detidos em flagrante na tarde de ontem por assalto a uma joalheria no setor Campinas, em Goiânia. Os jovens tentaram assaltar uma primeira loja, mas sem sucesso foram para um segundo estabelecimento, de onde levaram cerca de R$30 mil em produtos. O trio fugiu em um carro Gol, mas parou em frente ao Colégio Assis Chateaubriand, ainda em Campinas, onde eles tentaram se esconder, mas foram presos. Polícia desarticula em Itumbiara uma quadrilha de traficantes que agia em ponto de prostituição. José Augusto da Costa, vulgo Guti, de 44 anos, é, segundo o titular da Delegacia de Repressão aos Narcóticos de Itumbiara, delegado Ricardo Chueire, o chefe da organização criminosa que há pelo menos 60 dias agia na cidade. Além dele, os policiais prenderam Cristina Barbosa Silva, Ana Cláudia de Jesus, Jefferson Elisama, Maria Aparecida de Jesus e Cairo Eugênio Rodrigues. Pessoas que, segundo o delegado, também viviam do tráfico de drogas e traziam muitos transtornos para os comerciantes da região. Então existe um grande posto de combustíveis localizado às margens da BR-153 em Itumbiara, e esse posto concentra vários caminhões, mais de 100 caminhões por noite, em busca de carga. Esse posto, infelizmente, ele é frequentado também por prostitutas, travestis e traficantes. Esse posto é alvo de várias denúncias no pátio sobre a prática do tráfico de drogas no pátio desse posto de combustíveis. E a Polícia Civil constatou que uma pessoa, que é o José Augusto, ele
iniciava o tráfico de drogas nessa região. Ele toda noite levava 4 ou 5 traficantes e prostitutos para o posto, desembarcava essas pessoas com droga e na madrugada, na alta madrugada, por volta de 5 horas da manhã, ele comparecia, retornava ao posto, buscava essas pessoas e o saldo da entrega das drogas. A Polícia Civil calcula que pelo menos R$2.000 por noite eram vendidos em crack, cocaína e maconha por essas pessoas no pátio desse posto de combustível. Com os 6 presos, os agentes apreenderam 78 pedras de crack, 5 papelotes de cocaína e 10 porções de maconha. Todos foram autuados em flagrante por crimes de tráfico de drogas e associação, e se condenados podem passar até 15 anos na cadeia. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h17. Advogado denuncia fraude em processo de recuperação judicial em Goiás. O Conselho Nacional de Justiça instaurou procedimento para investigar denúncias de fraudes em processos de recuperação judicial de empresas que não precisavam desse benefício. A denúncia foi feita pelo advogado Fábio Carraro, que aponta a participação de advogados e pessoas ligadas ao judiciário, inclusive juízes e parentes de magistrados no esquema. Dr. Carraro explicou como essas fraudes eram praticadas. No caso específico dessa que gerou essa representação à Corregedoria e ao Conselho Nacional de Justiça, se trata de uma fraude, a maior parte dela é uma fraude de distribuição, onde foram distribuídos 7 falências, pedidos de falências artificiais que não eram verdadeiros, e quando caiu no juiz, que segundo palavras do pessoal era o juiz do interesse deles, eles distribuíram um pedido de recuperação judicial para este magistrado por dependência e eles desistiram dos demais pedidos de falência. Fábio Carraro também apontou quem eram os envolvidos nessas fraudes. O nome da empresa chama-se Ingeforte Construções, uma empresa, uma construtora. O advogado dela é que ingressou com a recuperação judicial. Os demais advogados supõem que tenha ligação com eles por amizade, algum fator, eu não sei, tem que perguntar diretamente para eles, vai ser investigado, eu suponho. E a recuperação judicial, o valor dela foi de 230 milhões de reais, onde eles fizeram uma proposta de deságio, que é o nosso verão confisco, de 70% disso para pagamento do restante em 10 anos. 70% numa conta grosseira, alguma coisa em torno de 160 milhões, e o nosso ver é o equivalente quase a 6 meses de Mega Sena acumulado. A equipe da RBC tentou entrar em contato com o juiz Carlos Magno, responsável pela investigação da Corregedoria, mas ele estava viajando e não atendeu o telefone. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. Sem guarda municipal que foi retirada há 30 dias, a PAI de Aparecida de Goiânia é arrombada pela segunda vez em 3 dias. Se na madrugada de domingo os marginais já haviam levado muita coisa da sede da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Aparecida de Goiânia, após o segundo arrombamento, ocorrido nas primeiras horas desta quarta-feira, a entidade acabou ficando sem nada. Prejuízo financeiro e material que, segundo a assistente social da APAI, Dauni Angélica, prejudica o atendimento prestado diariamente a 132 alunos carentes e deficientes. Nós deixamos de funcionar na segunda-feira. Isso para os alunos é uma perca. E para nós que vivemos assim, aos trancos e barrancos, porque a APAI, a Aparecida é uma instituição que ela vive de doações. E nós cuidamos dos nossos alunos assim, como a gente pode, e aí os alunos que ficam prejudicados, né? Porque a gente está deixando de oferecer para eles a qualidade que a gente tem. Vocês tinham um guarda municipal aí que foi transferido, é isso? Nós tínhamos guarda municipal, o convênio da guarda municipal foi cortado pela Secretaria de Educação, porque estava sendo muito oneroso e aí foi retirado o nosso guarda. Nós temos mais ou menos uns 4 meses que estamos sem guarda, porque eles falaram que as escolas conveniadas teriam que ter cerca elétrica, e nós não temos nem cerca elétrica e nem guarda municipal. Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social e Guarda Municipal de Aparecida de Goiânia informou que, mesmo tendo carência no efetivo, voltará a manter um vigilante no prédio da APAI, que fica no Jardim Maria Inês, a partir do próximo dia 1º de dezembro. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h21. Polícia Rodoviária Federal realiza comando de saúde na GO 060.
A Polícia Rodoviária Federal realizou em todo o país mais uma edição do Comando de Saúde nas Rodovias. Motoristas profissionais foram abordados e convidados a realizar um check-up na saúde gratuitamente. De acordo com o inspetor Newton Moraes, mais de 30 itens de saúde são avaliados. A preocupação maior da polícia é exatamente observar esse perfil, já que o envolvimento desse profissional em acidentes nas rodovias tem crescido bastante. Outro detalhe importante é para que ele próprio conheça o seu verdadeiro estado físico. O que nós temos observado é que problemas sérios como colesterol elevado, hipertensão, glicemia, problemas da acuidade visual e auditiva têm realmente feito a diferença para que esses motoristas tenham problemas nas estradas. Então, na verdade, é fazer com que eles possam ser assistidos e, a partir daqui, buscarem especialistas para cuidar de si próprio. Em Goiás, o Comando da Saúde aconteceu no posto da BR-060 na cidade de Guapó. Foram registrados em Goiás, nos últimos 5 anos, mais de 12.500 acidentes envolvendo veículos de carga e ônibus, com 355 mortes. As condições de saúde dos motoristas profissionais em Goiás são preocupantes. Em 2012, 63% dos motoristas declararam ter carga horária superior a 8 horas diárias. 64% estão acima do peso. Ainda, 1 em cada 3 motoristas é hipertenso. O percentual de motoristas que consomem bebidas alcoólicas é parecido, na casa de 35%. Além disso, 1 a cada 4 motoristas tem problemas de visão. O mesmo percentual é apresentado para diabetes. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Plenária de Conselhos de Saúde discute promoção social e qualidade dos serviços prestados pelo SUS. O Conselho Estadual de Saúde promoveu nesta quarta-feira a segunda plenária de Conselhos de Saúde da região Centro-Oeste, objetivando promover a troca de experiências sobre o SUS e o controle social. Foram discutidas políticas públicas para a área de saúde. De acordo com o coordenador estadual de plenárias, Odesson Alves Ferreira, eventos como o que foi realizado são necessários porque, além de avaliar as políticas de saúde como um todo, traçam diretrizes. Nosso interesse é fazer com que essas pessoas, que são esses coordenadores, no caso são 3 por regional, eles tenham a proximidade maior com os conselhos e na orientação, na capacitação, porque muitos conselhos, eles trocam de conselheiros todo mês praticamente, né? Porque no município principalmente. E então essas pessoas entram sem capacitação. É a função desses coordenadores é justamente fazer a orientação para que eles, conselheiros municipais, estejam sempre aptos a praticar um controle social mais eficaz dentro do Estado. O secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros, representando o governador no evento, comentou sobre a parceria entre os conselhos de saúde e a secretaria. Eu acredito que os objetivos são convergentes. Agora, é claro que as cobranças, a responsabilidade que eles têm, são responsabilidade de fazer com que o Estado enquanto ente federativo, enquanto município, etc., preste um bom serviço. Daí a gente entender a importância que tem essa participação popular, participação dos segmentos organizados, representativos da sociedade, na cobrança, na proposição de novos serviços, enfim, do acompanhamento daquilo que está sendo executado pelos órgãos gestores. No final da plenária, foi produzido um documento com intenções para o próximo ano, onde foram assumidos compromissos acerca do controle social. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. Projeto de lei do governo de Goiás, que será encaminhado à Assembleia Legislativa, propõe a implantação do ensino médio em tempo integral nas escolas públicas estaduais a partir de 2013. O ensino médio em tempo integral na rede estadual de ensino vai começar em fevereiro de 2013 em 8 escolas de Goiânia, entre elas no Colu, Liceu, Pedro Gomes e José Carlos de Almeida, e mais em 7 escolas localizadas no interior de Goiás. O projeto do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação chegou a 173 escolas de Pernambuco, 65 do Ceará, 24 no Piauí, 3 em Sergipe, 10 no Rio de Janeiro, além de escolas em São Paulo. A proposta é diferente à do tempo integral no ensino fundamental. O superintendente estadual do ensino médio, Fernando Pereira dos Santos, comenta sobre os principais pontos desta novidade para 8 mil alunos e professores. Não adianta você só estender a jornada, você tem que fazer com que a escola seja atrativa para o aluno, né? Então, uma das coisas que nós vimos em loco, nós vimos em Pernambuco, né, foram as atividades que essas escolas oferecem aos alunos, que os alunos gostam da escola, eles querem ficar na escola.
Então você tem os clubes juvenis, o protagonismo juvenil, o projeto de vida. Então o aluno, nos 3 anos em que ele passa no ensino médio, ele também constrói o seu projeto de vida. E o aluno se sente protagonista. Então fazer uma escola mais atrativa para o aluno foi a questão primeira que nós pensamos. Os empresários goianos vão ser convidados para fazer parte do projeto Ensino Médio em Tempo Integral. A presidenta do Sintego, Ieda Leal, deu a opinião dela sobre esta iniciativa. Goiás também dá conta, os trabalhadores com certeza darão conta de dizer qual é o melhor caminho para a gente poder garantir que o aluno possa ficar mais tempo na escola e que o professor e os administrativos possam realizar um trabalho que venha a ser referência nacional. O governador Marco Perillo assinará o projeto de lei no dia 3 de dezembro, durante reunião com empresários e com o presidente do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, Marcos Magalhães. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Uma pesquisa do IBGE divulgada ontem concluiu que 21 milhões de crianças brasileiras moram em casas em que falta pelo menos um dos serviços de saneamento básico. A síntese de indicadores sociais do IBGE também mostra que mulheres estão trabalhando mais e ganhando menos. Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2011, a CIS traz informações sobre as condições de vida da população brasileira, analisando dados sobre educação, arranjos familiares, trabalho, renda, demografia e agora também inclui levantamentos sobre proteção social e direitos. De acordo com o gerente de assessoramento da unidade do IBGE em Goiás, Alessandro de Siqueira Arantes, mulheres dedicam 2 vezes mais tempo em afazeres domésticos do que os homens. Os salários das mulheres em relação aos homens, em média, atingem apenas 67,8% do que os homens recebem. E, além disso, o número de horas trabalhadas em afazeres domésticos da mulher é 2,4 vezes maior que a dos homens. As mulheres trabalham cerca de 24 horas por semana em afazeres domésticos, enquanto os homens dedicam apenas 10 horas nesse tipo de atividade. Outra constatação da síntese é que tanto em Goiás como no resto do país existem mais pessoas do sexo feminino do que masculino. Entre grupos etários de 0 a 19 anos, são 97 homens para cada 100 mulheres. E nos grupos com mais de 60 anos, a disparidade aumenta para 86,3 homens para cada 100 mulheres. Em relação à educação, a pesquisa revela que o número de adolescentes frequentando o ensino médio aumentou de 37,4% em 2001 para 51,6% em 2011. Alessandro de Siqueira Arantes explica que Goiás está acima da média nacional, mas ainda é preciso melhorar esses índices. Em relação a anos anteriores, isso vem melhorando durante os anos. Essa adequação da idade com a série que está sendo frequentada está melhorando. Esse índice vem aumentando nos últimos anos. Poderia ser melhor, né? Apenas 57% dos adolescentes de 15 a 17 anos estão no ensino médio, sendo que mais de 40% aí estariam defasados em relação ao ensino médio. Então esse é um índice que poderia sim ser bem melhor. Outro dado positivo da pesquisa é que houve uma redução da desigualdade social na última década. Este resultado é atribuído aos programas sociais de transferência de renda implantados nos últimos anos. Mesmo assim, a desigualdade persiste. Os 20% mais ricos ainda têm renda familiar per capita em média 11,29 vezes maior que os 20% mais pobres. A síntese de indicadores sociais pode ser consultada no site do IBGE. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h29. Vamos conversar agora sobre a pesquisa do IBGE com a socióloga, a professora Eline Jonas. Bom dia. Bom dia. Como que a senhora avalia esses números? Realmente há redução da desigualdade no país? Olha, nós sabemos que a implementação das políticas públicas, principalmente nos últimos 10 anos, mudou o perfil da população brasileira. No entanto, como existe um déficit, né, de 500 anos, nós não podemos identificar ou afirmar que as coisas estão nos seus lugares. Nós percebemos que, apesar de haver alterado esse quadro, esse perfil, tanto do ponto de vista da inclusão social, da inserção no mercado de trabalho, a ampliação do nível, né, de escolaridade para as pessoas, ainda nós temos muito o que fazer, principalmente quando a gente tem os dados da população jovem, porque nós sabemos que esse déficit, né, da população jovem, que ainda não frequenta o ensino médio, vai gerar consequências muito futuras, muito próximas,
para nós, porque é a população que vai entrar no mercado de trabalho, ou que já está no mercado de trabalho, sem capacitação ou sem uma qualificação mais efetiva. No entanto, os dados são promissores, porque diante dessa realidade que está informada pelas estatísticas, da nossa realidade, nós temos medidas políticas que estão sendo adotadas, ou seja, o Estado brasileiro está atento a esses números que nos colocam no ranking internacional numa condição, né, de mesmo que tenhamos avançado, ainda de estar muito longe de atingirmos o ideal, que é o IDH, né, em geral, e internamente os efeitos, o impacto disso para o modelo que nós queremos de desenvolvimento econômico e social. O que fazer para manter esses jovens dentro da sala de aula, uma vez como a pesquisa revelou que quase 40% deles abandonam o estudo precocemente? Sim, o jovem abandona o estudo, em geral, em função do trabalho. Então, os outros países incentivam a população jovem a estar na escola. Em alguns países, por exemplo, esses jovens eles recebem um salário para estudar, né? Como se fosse a compensação para garantir que ele possa adquirir livros, material escolar e a sobrevivência, inclusive da família, que chama esse jovem para o mercado de trabalho, que empurra, né? Que chama para o mercado de trabalho, mas empurrado por necessidades de sobrevivência. As políticas públicas, por exemplo, a questão da escola em período integral, né? É uma medida que necessariamente o Brasil vai ter que adotar agora, né? Até 2015, 2014, 2015, forçosamente isso, a lei nos obriga a isso. Agora, nós precisamos de ter no orçamento da União condições para que não só tenha escola de período integral, que esses jovens sejam incentivados pela metodologia de ensino também, pelo conteúdo dos programas, mas também os professores sejam valorizados. Porque o que a gente percebe é que o cinto aperta, né, ou a corda está apertando no pescoço dos professores, como se os professores fossem os vilões dessa história. E, na verdade, o que existe é falta de valorização do professor, né, garantindo para esse professor o tempo necessário. Quer dizer, quando ele ganha mais, ele não precisa de estar em 2, 3 escolas dando aula, ele tem tempo para se capacitar, para se reciclar, uma capacitação contínua e sendo valorizado com seu salário dignamente, que dê para ele ter uma vida digna e ser um bom profissional. Professora, um outro dado que desperta atenção é que o número de famílias comandadas por mulheres aumentou mais de 4 vezes. Isso mostra uma tendência de mudança de formato das famílias no Brasil? Nós há algum tempo já temos, os dados mostram que as mulheres não só comandam a família, mas também estão inserindo, né, em ocupações, estão, né, integradas em ocupações de chefia, né, e posições de mando. Mas é muito pouco ainda em relação ao número, à proporção de mulheres que existem no Brasil. Agora, quando se fala em chefia de família, em geral, são mulheres que são de baixa renda, que têm menos qualificação e que ganham no mercado de trabalho menos que os homens. O que a política pública, né, de igualdade, né, ou de equidade, ela vai ter que funcionar no sentido de garantir a inserção das mulheres que são chefes de família ou que não são chefes de família no mercado de trabalho em condições de igualdade, de mais igualdade em termos de garantir a sua sobrevivência. Porque essas mulheres que são chefes de família, em geral, elas sustentam a família sozinhas, elas são chefes de família e mantêm a família sem o apoio dos seus companheiros, que às vezes abandonam, estão em outros lugares, e essas crianças, né, precisam de ter também oportunidades de estar na escola de tempo integral para que a sua mãe possa trabalhar sem culpa, que normalmente as mulheres trabalham com culpa, né, e ganham 1/3 menos que os homens. Eline Jonas, que é socióloga, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Bom dia, obrigada a vocês pela oportunidade.
Conversamos com a professora Eline Jonas, ela fazendo uma análise dos números apresentados pelo IBGE, os indicadores sociais no Brasil. Agora são 7h36. A GECEP concede coletiva sobre fuga de presos em Rio Verde. A Agência Goiana do Sistema de Execução Penal apresentou nesta quarta-feira as providências que vão ser tomadas após a fuga de 2 presos e denúncia de que detentos teriam acesso às redes sociais no Centro de Inserção Social de Rio Verde. João Carvalho Coutinho Júnior, diretor de segurança da GECEP, explica que, além de revista na cadeia, vão ser contratados mais agentes para reforçar a segurança. A gente iniciou uma operação de revista na unidade, no CIS de Rio Verde, no qual a gente contou com o Grupo de Operações Penitenciárias, o GOP, junto com os demais servidores da regional, onde a gente retirou por volta de 35 aparelhos celulares, com seus devidos carregadores, facas artesanais, porções de droga, porções de bebidas alcoólicas artesanais, e deixamos a cadeia totalmente limpa desses objetos ilícitos. Mudamos alguns procedimentos rotineiros do cotidiano para também melhorar a unidade, como fragmentação de banho de sol, acessibilidade a alguns locais, tipo de corredores de cela, mantendo um tempo maior fechado. E também vamos receber na segunda próxima agora, através do contrato seletivo que nós estamos realizando, também um aumento no efetivo, que é a principal situação adversa que nós temos na região, é a falta de efetivo, que a gente já está sanando agora com essa contratação. João Carvalho informa que o envolvimento de 3 servidores da unidade na fuga dos presos está sendo investigado. Automaticamente eu determinei que fosse levada a presença da Polícia Judiciária, no caso a Polícia Civil, e foi aberto o inquérito policial. Paralelamente, também eu determinei a suspensão desses 3 servidores, né? Imediatamente retirei eles de prestar serviço na unidade. Eles vão responder administrativamente também, até caso que se comprove a culpabilidade deles, serão punidos via administrativa e também na Justiça Penal. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h38. A Operação Isadora da Polícia Civil prende 3 policiais militares acusados da chacina do Jardim Olímpico no ano passado. Um dos autores do crime pode ter ligação com a morte do radialista Valério Luiz. A Operação Isadora envolveu 12 delegados, 40 agentes de polícia e o Grupo Tático 3 da Polícia Civil, durante as investigações da chacina do Jardim Olímpico em Aparecida de Goiânia, no dia 19 de novembro do ano passado, quando 5 adultos e uma criança de 4 anos foram executados a queima-roupa com tiros na cabeça. Foram levantadas provas concretas testemunhais da participação de 3 policiais militares na autoria do crime. Estão presos temporariamente por 30 dias o soldado Osíris Fernando de Melo, o sargento Divino Gomes Diniz e o cabo Ademar Figueiredo Aguiar Filho. A delegada titular de homicídios, Adriana Ribeiro, não descarta a relação com o tráfico de drogas, pois o local era uma boca de fumo. A vingança de uma morte de um parente seria a motivação. Todas as vítimas, todas com exceção das crianças, né, tinham relação com o uso de entorpecente, relação com o tráfico ilícito de drogas. É um fato também que a gente vai continuar a investigar aí durante esses 30 dias, já que a prisão temporária é por esse prazo. Existem provas concretas da participação destes policiais militares, testemunhas oculares que presenciaram o fato, reconheceram eles. Então, a gente está bem assim amparado em termos de provas dentro do inquérito policial. Cartas anônimas endereçadas à Segurança Pública de Goiás apontaram os mesmos policiais militares como autores da chacina do Jardim Olímpico e um deles envolvido na execução do radialista Valério Luiz, responde a delegada Adriana Ribeiro. Valério Luiz, estamos ainda investigando e nós não podemos informar quem são suspeitos, quem poderiam ter sido os autores. Infelizmente, essa parte desse crime em relação ao Valério, nós não vamos dar nenhuma informação. O radialista Mané de Oliveira concorda que pode haver ligação de um dos autores da chacina do Jardim Olímpico com a execução do filho dele, Valério Luiz. Se eles são capazes de cometer a chacina que eles cometeram, eles têm capacidade para fazer qualquer tipo de crime, inclusive do Valério, que é um crime planejado, é um crime que só profissional ou policial super treinado possa fazer. Foi uma execução. Mané de Oliveira teve uma reunião com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Joaquim Mesquita, ontem à tarde. Segundo Mané, o assunto seria para discutir a segurança pessoal dele, Mané de Oliveira. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Vamos conversar agora com o assessor de comunicação da Polícia Militar, Coronel Anésio Barbosa. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder participar e levar alguns esclarecimentos em nome da Polícia Militar. Coronel, como a Polícia Militar está lidando com essa situação de PMs envolvidos com a criminalidade? Bem, com
muita responsabilidade, como sempre, com o desejo de que se faça justiça ao caso e que todos esses fatos sejam esclarecidos para que as medidas sejam adotadas, tanto no âmbito penal, mas principalmente no âmbito administrativo, para que nós tenhamos ali um aperfeiçoamento de todo esse trabalho de depuração interna e de aperfeiçoamento dos serviços públicos. Nós precisamos identificar todas as pessoas que cometem desvios de conduta ou crimes e responsabilizá-las pelos seus atos. A Polícia Militar, ela criou agora uma divisão de assuntos internos, está reforçando, e todos esses crimes, que mesmo não sendo crimes militares, mas onde houver a suspeita de envolvimento de algum policial militar, também serão investigados pela Polícia Militar no exercício do seu poder de polícia judiciária. Então, nós estaremos ali como parte interessada nesse processo, colaborando com todos esses setores, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, na busca do esclarecimento célere dessas acusações, de qualquer tipo de acusação que seja ali encaminhada e que seja também contra algum policial militar, para que nós tenhamos, então, possibilidade de promover a justiça a cada um desses casos. Coronel, e as investigações apontam para mais suspeitos? Há investigação de outros policiais militares envolvidos com o crime? Bem, nós temos sim ali agora um ampliamento desse leque. Todas as informações, elas devem ser ali confirmadas ou rechaçadas pela investigação. Então existe sim a possibilidade aí de envolvimento de outras pessoas também nesse crime e evidentemente que o processo agora é de buscar a comprovação ou não dessas informações. Então existe aí uma investigação muito apurada em andamento e que deve trazer sim esclarecimento em relação a essa situação, identificando ali não só a materialidade, como já foi identificada do crime, mas a autoria e a participação de cada um desses envolvidos. Coronel, a Polícia Militar trabalha com a possibilidade de algum policial envolvido na morte do radialista Valério Luiz? Bem, esse crime, a competência para apuração dele é da Polícia Civil. Mas a princípio, então, havendo essa possibilidade, nós estaremos também aí ladeando com a Polícia Civil. No início, nós buscamos essa aproximação, vamos intensificar essa aproximação para que nós tenhamos também aí possibilidade de esclarecimento. Porque é muito importante que a sociedade compreenda que as instituições elas devem ser fortalecidas. E a identificação de pessoas que cometem crimes e desvios de conduta é extremamente salutar para o aperfeiçoamento do serviço prestado por essas instituições. A Polícia Militar ela não compactua com nenhum tipo de desvio, não admite nenhum tipo de crime e vai estar participando aí ativamente desses processos de investigação para que nós tenhamos verdadeiramente a justiça sendo aplicada, tanto a justiça penal quanto a justiça administrativa. E essas pessoas, elas estarão expostas aí a penalidades extremamente graves, em todos os âmbitos. Mas se comprovada, evidentemente, a prática desse crime absurdo, um crime revoltante, que chocou toda a nossa sociedade, evidentemente que a nossa sociedade, ela espera uma resposta forte por parte do poder público, mas uma resposta que seja ali repleta de justiça. Agora, Coronel, existe até uma certa dificuldade para punir esses policiais. Você acredita que muitos PMs estão no mundo do crime porque acreditam na impunidade? Olha, muitos cidadãos estão no mundo do crime porque acreditam na impunidade, apostam na impunidade. Em todos os níveis do serviço público nós presenciamos essa situação, mas o cidadão comum também. Então, atualmente, a polícia enfrenta um grande dilema, que é a prática da polícia esportiva. Como na pesca esportiva você pesca um peixe e logo em seguida você tira a foto e solta esse peixe, na polícia esportiva nós prendemos os criminosos e logo em seguida, depois de tirar as fotos, de fazer a identificação, ele reconquista a sua liberdade e volta a gozar da impunidade. E isso tem sim alimentado um ciclo vicioso
e pernicioso muito grande, que aumenta ainda mais a violência e a criminalidade. Esse ciclo precisa ser vencido, ele precisa ser rompido. Qualquer pessoa que cometa um crime, ela deve receber a punição justa e proporcional ao mal cometido, independente de que seja um servidor público ou um cidadão comum, mas principalmente o servidor público, ele tem que ser responsabilizado. Não se pode admitir desvios de conduta por parte de servidores públicos. Coronel Anésio Barbosa, assessor de comunicação da Polícia Militar, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Um bom dia, a Polícia Militar agradece e se coloca sempre aí como defensora dos interesses da sociedade. Estamos à disposição de todos. Um grande abraço. Obrigada ao coronel, falando então sobre a prisão de 3 policiais militares acusados da chacina do Jardim Olímpico no ano passado. E um dos autores, há uma certa investigação sobre a ligação de um dos autores à morte do radialista Valério Luiz e, segundo o coronel, as investigações continuam. Agora são 7h47, a seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Novembro tem vacina pro garrote, pra novilha. A conquista vai ser nossa. Goiás livre de aftosa. É 100% protegido, 100% do seu gado. Nosso estado sem perigo, com rebanho vacinado. Essa é a última semana para vacinar bovinos e bubalinos com até 24 meses e declaração também pela internet. Agrodefesa e Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. Previna-se contra as deficiências. 70% delas podem ser evitadas. 70%. E para dar certo, é só colocar o cuidado como prioridade. Antes e durante a gravidez, depois que o bebê nasce e durante toda a infância. A cada minuto que você fica em casa, no trânsito, na rua, todos os dias, no trabalho, sempre que você puder. Saiba mais no site www.previnadeficiências.gov.br. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira estão de volta à seleção brasileira. O anúncio oficial será feito pela CBF agora pela manhã no Rio de Janeiro, 6 dias depois da demissão de Mano Menezes e do diretor de seleções André Sanches. Atlético tenta reduzir pena de seu principal jogador. Dia D para o meio-campista Bida. O jogador será julgado daqui a pouco a partir das 11 horas da manhã no STJD no Rio de Janeiro. Ele será julgado ainda pelo caso de doping no jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Absolvido no jogo contra o Fluminense, o jogador já pegou uma suspensão de 2 anos e a diretoria do Atlético, através do departamento jurídico, entrou com um recurso para tentar diminuir a pena de Bida. O julgamento será no pleno do STJD e não cabe mais nenhum recurso para o Atlético. O advogado hoje será o Oswaldo Cestário, advogado que inclusive trabalha no Rio de Janeiro. O Atlético, então, tentando ter o jogador Bida, quem sabe, para a próxima temporada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. No Vila Nova, a procura por um técnico de futebol continua. A diretoria do Vila Nova faz na manhã desta quinta-feira mais uma reunião com o objetivo de definir a contratação do novo treinador. Paulo Diniz, presidente do Conselho Deliberativo, Marcos Martinez, presidente executivo e Carlos Eduardo Otim, diretor de futebol. O Vila está à procura de um técnico faz tempo. Tentou alguns que pediram muito fora da realidade do clube. Somente depois da contratação do treinador é que o Vila irá anunciar alguns reforços. O time vilanovense vai estrear no Campeonato Goiano dia 20 de janeiro contra o Rio Verde no estádio Mozar Veloso do Carmo. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. O São Paulo empatou por 0-0 com a Universidade Católica do Chile pela volta na semifinal da Copa Sul-Americana desta quarta-feira no Morumbi. O resultado classificou a equipe brasileira pela primeira vez à decisão da competição continental. Na ida em Santiago, os dois clubes empataram por 1-1.
e o time paulista se classificou por ter feito um gol fora de casa, primeiro critério de desempate em caso de 2 igualdades. Na decisão, o time tricolor espera Milionários da Colômbia ou Tigres da Argentina, que jogam pela outra vaga hoje em Bogotá. Brasil e Espanha serão os cabeças de chave da Copa das Confederações de 2013. A seleção brasileira vai ficar no Grupo A, junto com a Itália e mais 2 times que ainda serão definidos. No Grupo B, a seleção espanhola estará junto com o Uruguai. 7h52. Campeão da Série B reforma contrato com seu jogador mais experiente. A diretoria do Goiás está trabalhando para contratar os primeiros jogadores para 2013. Um lateral direito, um lateral esquerdo, o meia e o atacante são as prioridades. A diretoria, através do superintendente de futebol, Marcelo Segurado, que confirmou ontem, no final da manhã, a renovação do contrato do goleiro Arley por mais 2 temporadas. Informação que nós já havíamos antecipado aqui na Brasil Central há 10 dias. No entanto, o contrato ainda não foi assinado. A assinatura deve acontecer até o início da próxima semana. Em Belo Horizonte surgiu a informação que o Goiás está contratando o lateral esquerdo Diego Renan, de 22 anos, jogador que foi titular em 8 jogos do Cruzeiro, na Série A do Campeonato Brasileiro. Como o Cruzeiro já contratou o Egídio e sai aqui do Goiás para reforçar o time lá de Minas, e está contratando também Juan, lateral esquerdo do São Paulo, ex-Flamengo e Santos. Diante dessa situação, como o Diego Renan está perdendo espaço, o jogador pode ser um dos primeiros contratados pelo Goiás, já que o técnico Anderson Moreira já trabalhou com o jogador no Cruzeiro. Em São Paulo, uma outra informação envolvendo o Goiás, o interesse por Vitor Júnior, ex-jogador do Atlético Goianiense, Corinthians e Botafogo. No entanto, a diretoria do Goiás descarta esta possibilidade. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. No primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série C, Icasa e Oeste ficaram no empate em 0-0, ontem em Juazeiro do Norte, no Ceará. Agora as equipes decidem o título inédito de campeão brasileiro da Série C 2012, no próximo sábado, às 5 da tarde, em Itápolis, no interior de São Paulo. Melhor para o time paulista, que pode ser campeão no jogo de volta com uma vitória simples diante de sua torcida. Em caso de novo empate em 0-0, o título vai para os pênaltis. Qualquer empate com gols da taça ao Icasa. A 7h54 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. A Agrodefesa, Agência Goiana de Defesa Agropecuária, comunica. Desde o dia 19 de novembro, realiza o seu atendimento em nova sede, localizada na Avenida Circular, número 466, setor Pedro Ludovico. Nesse novo prédio, estão abrigadas as atividades de administração, sanidade animal e vegetal, inspeção e fiscalização. Agrodefesa e Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. As informações ao vivo com Libório Santos. Bom dia. Muito bom dia, ouvintes da Brasil Central. E agora o nosso giro pelas rodovias que cortam o estado de Goiás. Nós tivemos nas últimas 24 horas um total de 10 acidentes, 4 feridos e apenas uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão na BR-153 ontem à tarde, no quilômetro 413 entre Anápolis e Jaraguá. Mercedes-Benz, placa KBA 3015 de Anápolis, o motorista Cícero Carneiro Vieira, 30 anos, fatal. O segundo veículo envolvido, uma F1000, placa JEL 9434 de Anápolis, o motorista saiu levemente ferido. E uma notícia interessante, nós tivemos nas rodovias federais 10 acidentes, 4 feridos e uma vítima fatal, e um caso raríssimo, que nas últimas 24 horas não tivemos nenhum acidente nas rodovias estaduais. Que boa notícia, né? Até que enfim, é uma boa notícia. Aliás, são fatos assim interessantes, porque no penúltimo final de semana, Goiânia também não foi registrado na Grande Goiânia nenhum homicídio. São informações importantes. Bom, uma outra recomendação, a título de alerta, principalmente aos motoristas e também aos proprietários rurais. É o seguinte, a Polícia Rodoviária Federal tem recebido diariamente
cerca de 20 ligações de pessoas dando informações e reclamando também da presença de animais na pista, principalmente bovinos e equinos. Ontem, por exemplo, foram 3 casos. Na BR-414 em Niquelândia, foi caso de atropelamento de animal, sem maior gravidade, mas aconteceram. Um outro na BR-050 em Catalão e mais um atropelamento de animal que aconteceu na BR-153, próximo a Hidrolândia. A informação da Polícia Rodoviária Federal é que, principalmente, os proprietários desses animais, que identificados os proprietários, eles serão responsabilizados criminalmente. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Procon estadual orienta consumidor a não cair no golpe da lista telefônica virtual. Só em Goiás são 87 vítimas este ano. O golpe da lista telefônica virtual continua a fazer vítimas em todo o país. O crime teve maior destaque em 2007 e 2008, quando ficou nacionalmente conhecido. Naquela época, Goiás registrou 400 ocorrências. Os números diminuíram, mas este ano o Procon estadual já contabiliza 87 casos. Trata-se de pessoas que ligam para empresas, se identificam com uma marca de lista telefônica e oferecem um serviço gratuito. O golpista confirma os dados e envia um fax do contrato a ser pago. A gerente de atendimento do Procon, Limari Ferreira, dá orientações para o consumidor não ser enganado. O Procon orienta para que tome cuidado ao receber qualquer tipo de ligação oferecendo serviço, principalmente pedindo para que assine algum documento, que as pessoas só assinem o documento realmente se ela tiver certeza que aquilo é um contrato da empresa, ou seja, nunca assinar um documento que ela não tenha autorização para assinar. Limari indica o caminho para quem for vítima do golpe. Orientamos os consumidores que caírem nesse golpe a procurar primeiro a delegacia do consumidor, registrar uma ocorrência e vir até o Procon para a gente entrar em contato. Porque é muito comum hoje em dia eles agirem, eles fazem dessa forma e depois começam a ligar, fazendo a cobrança, ameaçando as pessoas que vai mandar o nome para o protesto e as pessoas que ficam temerosas de ter o seu nome escrito ou o nome da empresa escrito no banco de dados, pagam. Então as pessoas não devem pagar. Para reclamações, procure o Procon na Rua 8, número 242, no centro de Goiânia. O site é procon.go.gov.br e o telefone 151. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. Prefeitura de Aparecida dá prêmios para contribuintes com pagamento de IPTU e ITU em dia. A Secretaria da Fazenda realiza hoje, na recepção da Prefeitura de Aparecida, o segundo sorteio da campanha IPTU e ITU dá prêmios. Serão sorteadas uma bicicleta, uma TV e uma moto 150 cilindradas. Carlos Eduardo de Paula, secretário da Fazenda de Aparecida, explica que a premiação incentiva o pagamento em dia dos impostos municipais. É uma campanha de premiação daqueles que estão em dia. É um processo educativo, já é o 4º ano consecutivo, em que a gente premia aqueles contribuintes que ao longo do ano esteve com os seus pagamentos em dia das contribuições de ITU, IPTU e de ISS. Carlos Eduardo informa que o contribuinte pode efetuar o pagamento do IPTU ou ITU em parcela única ou em 10 prestações, desde que a parcela não seja inferior a R$ 40. No caso de pagamento em parcela única, a campanha dá direito a 10 cupons para concorrer aos prêmios. Quem optar pelo parcelamento terá direito a um cupom para cada parcela quitada. Aquele eventualmente que tiver com um ou outro mês vencido, basta se dirigir ao saque, ele se tornando adimplente, ele já retira o seu cupom. Aquele que ainda não retirou nenhum cupom, ele só se dirigir à unidade do saque que ele retira os cupons de todas as parcelas que ele pagou ao longo do ano, que são até agora 9 parcelas. No mês de dezembro nós temos a 10ª parcela. O próximo sorteio está previsto para o dia 19 de dezembro. Os prêmios são uma TV, uma bicicleta, uma moto e um carro 0 km. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Morreu a 1h da madrugada de hoje, aos 75 anos, o jornalista Joelmir Betting.
Internado há mais de um mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Betty estava em coma, decorrente de um acidente vascular encefálico hemorrágico ocorrido no último domingo e respirava com auxílio de aparelhos. Ainda não há informações sobre velório e enterro do jornalista. Nascido na cidade de Tambaú, no interior de São Paulo, Betty foi um dos pioneiros da imprensa econômica brasileira. A coluna dele, diária, lançada em 1970 na Folha, foi publicada durante 34 anos em mais de 50 jornais de todo o país. Betty também inaugurou o comentário econômico para a rádio e a televisão, com colaboração nas emissoras Record, Bandeirantes, Globo, TV Gazeta e Globo News. Desde 2004, o jornalista participava do Jornal da Band na TV Bandeirantes. Agora 8h02, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.